Beleza, pessoal? Bora lá, vou responder a pergunta aqui, tá? Do amigo Marcos Colombo, foi feita em umas 2 lives para trás aí, tá? Eu não tive tempo de responder antes. E vamos ver a pergunta dele. Marcos Colombo, sou contador de 16 anos. Oi, Marcos. Novato em empreendedorismo. Há 2 meses em confecção. A primeira dúvida: visão comercial para as marcas próprias? Como chegar nos clientes lojistas? E o e-commerce? Bom, gente, a pergunta do Marcos Colombo é uma pergunta muito complexa de responder, porque tem que se avaliar o que é empreendedorismo para um ou para outro, né? Tem gente que tem uma visão de negócio pequeno, de pequeno porte, tem gente que tem uma projeção de crescimento, que imagina uma coisa maior, né? Então a gente vai falar aí sobre isso. Eu vou já dizendo que isso não é muito minha praia, né? Então eu vou estar tentando contribuir aí com o Marcos Colombo de uma linha de raciocínio e não uma máxima, tá? Vou dar uma visão da minha parte sobre isso aí, né? E o Marcos Colombo é uma pessoa que está muito mais do que nós acostumados a lidar com a questão administrativa, até mesmo do que eu. Porque a questão administrativa muitas das vezes é muito complexa de lidar, né? A questão de impostos, o que se paga, o que não se paga. Muita gente não vê, eu compro uma máquina e faço isso, e depois eles se batem com esse tipo de coisa. E o Marcos Colombo não, o Marcos Colombo já está nessa linha, então quer dizer, para ele é só uma questão de agregar mais coisas ou de fazer mesmo o negócio dele. E a primeira pergunta dele é sobre visão comercial para a marca própria, lojistas e e-commerce, né? Então eu vou dividir as 3 perguntas dele aqui e vamos começar pela visão comercial, tá? A visão comercial é difícil de falar sem conhecer uma empresa, né? Sem conhecer aonde essa empresa está investindo e como ela está investindo. E eu não sou capaz, uma pessoa que possa falar disso com extrema segurança, com propriedade. Estou dando a minha opinião para o Marcos Colombo, tá? Mas a minha opinião, de certa forma, ela também vai servir, porque eu já vi durante muitas vezes algumas pessoas idealizarem algumas coisas, outras idealizarem outras, umas se darem bem, outras se darem mal. Eu mesmo já me dei bem e mal durante toda a minha vida, tá ok? Então é o seguinte, por quê? Porque eu não sou uma pessoa ligada à administração. Sei produzir, mas não sei ligar nessa linha de administrativo. Bora lá então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Visão comercial para marcas próprias. Ô, Marcos Colombo, você me disse que é novo empreendedor. Tudo bem que você seja novo empreendedor, mas você é um empreendedor que já tem um caminho maior do que nós aqui, porque você já foi contador durante 16 anos da sua vida. E isso facilita muito na hora de montar um produto, uma pequena empresa ou empreender sobre algumas coisas. Eu tenho que deixar bem claro que eu não sei o seu investimento, qual é o investimento inicial, e não sei qual é a projeção que você fez desse negócio, tá? Então eu vou te dar aqui algumas informações que pode ser legal, e eu não vou dar como marca, eu vou dar como se você estivesse montando uma pequena empresa hoje. Como você bem sabe, eu já li bastante no Sebrae essa frase, e já li bastante em outros portais, né, que as empresas elas iniciam e com 6 meses elas fecham, né? E você já deve ter abrido durante os 16 anos seu aí, deve ter abrido e fechado muita empresa. E é muito mais fácil abrir uma empresa do que fechar uma empresa, né? É muito mais fácil na hora de abrir, porque na hora de abrir a gente está com o fogo todo, não tem conta alguma, está simplesmente pensando, olha, eu vou arrebentar, né? Então abrir é uma coisa, mas na hora que você fecha é que é o problema, que vem as contas, os impostos a pagar, e aquele trem todo. Eu não vou entrar nessa linha. Vamos falar aqui sobre a visão comercial. O que eu vejo como visão comercial? Marcos Colombo, primeiro, eu vejo como visão comercial definir um determinado público. Tá? Definindo esse determinado público, você tem mais chance de agregar conhecimento e de atender esse público. Ou seja, se você vai trabalhar com tamanhos nobres, se dedicar a essa linha, eu sempre falo sobre isso aqui no canal, né? Se você vai atender roupa infantil, você se dedicar mais nessa linha, porque assim você vai adquirir mais conhecimento e mais qualidade.
E a visão de toda a empresa deve ser, primeiro, a solidez do negócio, a projeção do negócio, né? O quanto você está investindo e o quanto de tempo você vai demorar para retirar esse investimento. Essa é a primeira visão que o empreendedor deve ter. Tá? Porque muitas das vezes as pessoas investem e não sabem nem sequer como funcionam as coisas. Então a primeira coisa é ter consciência do quanto é que você está investindo e qual o tempo de retorno e lucratividade você quer nesse tipo de negócio. Tá? E isso não vale só para a indústria, para a confecção. Isso é investimento, não é uma questão de gostar de um produto, ou gostar de fazer uma profissão, isso é uma questão de investimento. Tá? Então a visão da empresa ela deve ser sólida, entender que o investimento dela ela tem um período para que ela retorne. A gente chama isso, você conhece mais que eu, de capital de giro, né? Aquele investimento inicial, você pega suas economias, compra máquina, contrata pessoas e coloca ali, isso chama... você já tem que estar meio preparado nessa hora para que esse retorno seja o mais rápido possível, que você cumpra, né, no mínimo com aquilo que você investiu. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho também, nessa questão, que é um assunto bem longo, eu acho que você pode parar e raciocinar da seguinte forma. Toda boa empresa, ela se destaca pelo produto que faz. E para se fazer um bom produto, ela tem que ter boas ferramentas, bom pessoal para poder fazer, e o empreendedor deve contar com algumas coisas para que ele possa concluir. Eu estou falando aqui em empresa, não estou falando aqui em pequeno negócio, tá? Estou falando em empresa mesmo, você vai investir para uma empresa. Se você é um empreendedor desse jeito, né, de uma marca, eu acho que você deve pensar nisso. Quanto é que eu vou investir em equipamento, máquinas, pessoas, e ficar atento a isso, tá? Por quê? Porque isso é a movimentação da sua empresa. O segundo ponto, Marcos, é definir uma linha que você vai atuar para que você atenda ao público e sempre tenha capacidade de levar novidades, até de criar produtos novos para estar atendendo esse público. Tá ok? O terceiro ponto que eu acho que um empreendedor descuida muito é que quando você vai investir, 99% das pessoas que conversam comigo, às vezes algumas me mandam até e-mails como empresa, mas na hora de conversar, às vezes na primeira, segunda frase, eu já percebo que a pessoa não é uma empresa, ele tem um CNPJ, alguma coisa, mas ele não tem a estrutura para entender o produto que ele quer fazer. Então, buscar sempre ferramentas, oficinas para aprender o produto, mesmo que você vai ficar lá no escritório, não vá pegar nenhuma coisa, ter conhecimento disso para que você possa levar um produto melhor para o seu cliente. Então, toda visão comercial é agradar o cliente. E a segunda, em contrapartida, eu acho que a empresa tem que ter bases para poder estar atendendo esse cliente. Tá? Então, nessas bases eu incluo algumas coisas, né? São fornecedores, né, de matéria-prima boa, né? Fazer contatos, esse tipo de coisa é interessantíssimo. Manter um padrão de qualidade na matéria-prima. Né? Isso não é muito fácil, porque muitas das vezes você tem que comprar por atacado e tal, para poder... Né? Então, e outra coisa, ter um bom pessoal, treinar sempre sua equipe, sabe? É muito desleixado as empresas hoje, pelo que eu vejo, na questão do treinamento. E eles cobram toda a produção, todos os defeitos dele, por não ter uma boa equipe elaborada, treinada, para poder fazer o produto que está ali. Então você, como empreendedor, eu acho que o caminho que você deve ter é buscar atender um determinado público, uma determinada linha, e estar sempre inovando e levando a sua marca. Outra coisa é estar sempre investindo em marketing, em eventos, esse tipo de coisa, para atrair atenção para a sua marca. Como eu estou falando aqui em empresas, eu vou continuar na mesma linha de raciocínio. Ô Marcos, você, com mais que muitos de nós aqui, você já deve ter recebido duplicata, recebido um monte de coisa, pagado impostos, esse tipo de coisa. Essa segunda pergunta sua, que é como chegar a clientes e lojistas, é outro problema que se deve estar atento. Você já tem a linha de produção, você já domina o produto que o público quer, mas você não sabe como chegar a clientes e lojistas. Muita gente pensa que vai colocar um negócio, vai sentar e que os clientes vão vir nele. Muitas das vezes o novo empreendedor ele tem que estar sempre atento ao público dele, tem que estar sempre, ele está visitando, promovendo o produto dele, divulgando, está levando o produto dele, mostrando a qualidade, o diferencial do produto dele.
Mas existem alguns meios também que as empresas usam como um artifício. Normalmente, quando você pensa numa empresa, que é, a empresa eu vou comprar por atacado, né? As empresas produzem por atacado, porém, elas não saem produzindo tudo que você quer. Elas têm uma cartela de produtos ao qual elas já elaboraram as coleções e elas vendem coleções. Então, está formulando catálogos, esse tipo de coisa, é interessantíssimo, né? A questão de foto, né? A divulgação é muito interessante, a propaganda é muito interessante. Hoje, 99% das grandes marcas investem muito mais em propaganda do que em produção. Embora eu acho que essa balança é meio desigual. Eu acho que deveriam investir mais nas bases, porque a nossa qualidade está ficando muito parecida uma da outra, então não está se criando muito. Então, as empresas que eu já vi trabalhando, que eu conheço trabalhando, elas trabalham da seguinte maneira: elas criam catálogos e quando é pequeno, o cara sai ele mesmo para venda, então ele tem alguém que é o braço direito dele que vai conseguir concluir com aquilo. Por outro lado, eles não produzem tudo de uma vez, eles produzem por estação. Então, eles definem, antes da estação entrar, aquilo que eles vão produzir. Então, quer dizer, eles fazem uma venda adiantada, tá? Baseado apenas em peças de amostra, que é o trabalho nosso aqui, né? E também em catálogos de produção, tá? Eu não vou divulgar nenhum aqui porque são de empresa, mas fazem os catálogos com vários modelos, vários looks, e aí se vende aquilo ali, tá? Então, definiu sua linha aí, você já pode começar a procurar lojas que se identificam com o seu produto, tá? Porque as pessoas saem batendo de porta em porta, né? E muitas das vezes as pessoas erram muito nisso, tá? Então eu acho que você pode, se você não tem condições de gerenciar tudo, você tem que ter a consciência que você não tem condições de gerenciar tudo. Então você tem que criar ferramentas para que você gerencie. Primeira, que eu falei, é o catálogo. A segunda, também que você pode olhar, toda junta comercial e tal, geralmente tem cadastros de representantes, ou você pode estar colocando representantes. A maioria dos representantes trabalha por comissão, tá? Então, eles vendem muito, eles não vendem aí 10 peças para um, 10 peças para você. Quem vende isso é só iniciante, então você tem que fazer a venda direta, é você que vai ter que sair, correr atrás, então você tem que pensar em todo o trabalho que você tem, tá? Então, assim, se você quer vender dessa forma, tá? E a representação é legal porque muitas das vezes te trazem contratos muito bons. Às vezes o representante que você pega tem uma cartela de clientes boa, e aí é o seguinte, ele te traz um pedido. Se você não tiver uma boa base para produzir, ou você deixa aquele pedido passar, ou você vai entrar numa linha de prejuízo. Você já deve ter visto empresas entrando nesse sentido. Então, eu acredito que a representação direta ou indireta com representantes é um caminho para empresas, tá ok? Eu vou falar agora um pouquinho de e-commerce. Para quem não sabe o que é e-commerce, e-commerce é a venda virtual, que é muito comum hoje. Se vocês me falassem, Júlio, o que você acha da venda virtual? Eu tenho os meus prós e os meus contras. Mas você vai falar assim, Júlio, mas eu peguei a estatística que a venda virtual cresceu não sei quanto cresceu. Só que você tem que levar em consideração que essa estatística não foi baseada sobre você, foi baseada sobre um comércio inteiro, tá? E às vezes tem empresas grandes, né, que estão sendo contabilizadas nessa estatística, não pequeno negócio, tá? E quando é o pequeno negócio, o que eu vejo muito de e-commerce na internet são pequenos sites e tudo. Eu vejo os grandes sites colocar as coisas, vejo, né? Mas geralmente eles sofrem uma concorrência muito grande com os pequenos, com esse tipo de coisa. Por outro lado, eu penso da seguinte forma: se é uma questão de empresa, se é criar uma marca que você quer, melhor a solidez do que um cliente que você não está vendo, tá? Júlio, mas se... então você diz que eu não devo colocar minhas peças online? Não, quando você está pequeno, você tem que chutar para todos os cantos. Coloque sua venda online, mas dê preferência à estabilidade de clientela. Ou seja, se você tem uma boa loja que te compra ali 100, 200, 300 camisas, e você tem uma boa camisa para vender, um bom vestido,
dê preferência a esse negócio porque o volume é um pouco maior. E o que se baseia em venda de e-commerce não é a venda por atacado. Muito raramente é por atacado. E quando é atacado, o cliente que está comprando dessa forma não tem uma visão do que você está vendendo. Geralmente o cara liga para um site e fala: eu quero camisa só GG. Só que dentro da produção, essas camisas podem ser um tremendo prejuízo, porque você tem um preço lá pré-definido, né? Outra coisa interessante de falar sobre e-commerce é que você já tem que ter a produção interna. Você já tem que ter o produto à pronta entrega. E isso funciona muito bem para algumas pessoas. Por quê? Porque elas são atravessadoras. Mas para venda direta, é você que precisa vender hoje para produzir amanhã, pode ser uma tremenda de uma roubada. E eu falo pelo seguinte: eu tenho visto muita gente investir na linha de camiseta e se dá muito bem. E eu tenho visto muita gente copiar, tentar fazer isso online e não conseguir. Aí você me pergunta: por que isso, Júlio? Simples, porque o cara fez uma projeção do negócio online, ele fez de novo ele fez ali uma clientela, ele fez ali uma concorrência de preço, ele tem um produto que já está pronto e ele tem um produto em estoque. E manter estoque, Marcos, manter estoques é uma das coisas mais difíceis para quem quer realmente ser empresa. Porque você não pode parar um investimento. Então é muito mais negócio trabalhar, na minha opinião, quem quer crescer, trabalhar com a venda, nem que você venda para um cara que é atravessador, mas já vender com a venda direta e receber em dinheiro, do que você fazer igual muitos eu vejo, as pessoas correm e falam: vou dividir em 3, 4, 5, 6 vezes aí no cartão, na internet, não sei o que, não sei o que. Só que ele está dividindo uma camisa, ele não está vendendo 200. Então eu acho que é interessante para quem trabalha produzindo é o atacado e não o varejo na internet. Tá? Tem uma loja própria, tem um site, é um bom negócio? É um bom negócio, é uma ajuda de escoamento de produção, mas não pode ser a visão da empresa, sabe? Não pode ser baseado só nisso o seu empreendimento, porque isso é muito volátil, muito copiável, tá? Muitas das vezes o produto que você tem, às vezes tem uma boa qualidade, mas o cliente final não viu, né? Então você não vai conseguir trabalhar com o tempo a sua marca. Então eu acho que o interessante mesmo é ter o comércio online, o e-commerce, é ter. Só que ter a produção, para quem produz, a produção aliada a isso. E avaliar, porque manter qualquer coisa em confecção, em estoque, é um prejuízo. Esse é um negócio à parte. Tem lojas de 10, 15 e 20 que só trabalham com saldo de confecção, ou seja, que compram saldo de uma empresa para vender, então peças com defeito, segunda, isso e aquilo, mas não produzem, sabe? Por quê? Porque fica mais fácil movimentar um produto que já está pronto do que movimentar um produto na esperança de vender. Às vezes você gosta muito de um determinado tipo de estampa que o seu público não vai agradar. Então tem que pensar muito nisso aí. Agora a venda por atacado, ela tem essa vantagem. Se você viu que um vestido é muito bonito, você colocou ele no seu catálogo, mas porém ele tem uma estampa que não agradou muito, ele não fez, o seu representante não fez essa venda, você pode substituir aquele produto. Você entendeu? Você pode substituir aquilo, agregar mais um outro, você entendeu? E produzir já com venda programada. Agora, venda de estocar aqui, muita gente me pergunta: por que você não coloca camiseta online? Eu acho que se eu fosse colocar camiseta online, eu venderia muito. Só que eu tenho que pensar duas coisas. Não é que eu não gosto, é que eu não posso me dar o luxo de dar tempo de estampar peças. Então eu teria que vender camisetas brancas ou camisetas em cores, sabe? O meu produto talvez não chegaria com tal acabamento, apesar da minha costura ou do que eu dominar a parte de produção, não chegaria no final com isso aí, né? É lógico, tem um monte de gente trabalhando com sublimação e tal. Agora, observa a questão de produtividade e olha a questão de volume de venda para você fazer esse balanço. Avalia o volume de venda, né? Porque quando você entra num site, tem uma peça de X, você procura em outra e vai encontrar a mesma peça, talvez não com a mesma qualidade, mas com um preço menor.
né? E você estando de frente com o cliente, você vai falar, olha, você primeiro vai saber que tipo de cliente que você está se aliando. Confecção é uma questão de alianças, tá? Você se alia ao fornecedor, você deve manter a sua produção de base e também deve estar sempre inovando para o seu público, né? Então isso, para quem fala em empresa de confecção e não estou dizendo que o e-commerce não é um bom negócio, eu estou dizendo que no e-commerce você tem que ter o produto à pronta entrega. Talvez você talvez você vai ter uma boa venda, uma boa busca, mas talvez não. E você também deve investir também bastante no marketing do seu site, do seu produto, sabe? Muitas das vezes as pessoas veem e-commerce só com propaganda de Facebook, né? Propaganda de Facebook é assim, todo mundo elogia, todo mundo coisa, mas muito raramente você vê uma pessoa chegar e falar, ó, eu quero um desse. Ai, que lindo, olha que isso, que aquilo, olha que aquilo outro, mas muitas das vezes, na hora que você coloca o preço, eles comparam com outro produto. Então, para nós que estamos produzindo, nós temos que buscar sempre as melhores bases, os melhores tecidos, os melhores acabamentos, as inovações constantes, as melhores modelagens. Para quê? Para que a gente agregue e busque o público para estar aderindo à marca e não ao contrário, a marca aderindo ao público. Você entendeu? É o que eu tenho a pensar, sabe? Então é uma pergunta muito difícil, eu resumi ela bastante para poder falar aqui e espero que tenha ajudado. Então, a minha opinião, eu vou fechar aqui passando um rascunho sobre isso. Visão comercial é a visão do empreendedor, tá? E depende muito do volume do empreendimento que você está falando, do quanto é que está investindo. Eu acredito que deve se fazer também uma projeção do crescimento, do alcance do que você vai necessitar para crescer e para alcançar o público. Deve avaliar e definir uma linha que você está buscando entrar. Para esse público você deve ter sempre um bom produto, um produto de boa qualidade, que leve sempre um elogio, que leve sempre uma boa qualidade. Não pode fazer de qualquer maneira, tá? Porque você está alinhando a sua marca a isso. E por outro lado, você tem que ter uns fornecedores que te garantam o produto, né? E uma equipe que é bom você treinar ou ter um conhecimento com algumas pessoas nesse sentido. Para quê? Para que você tenha uma boa modelagem, para que você tenha uma boa postura, para que você tenha um bom apoio, porque sozinho, em questão empresarial, ninguém é nada, tá? O nome já se diz empresa porque é uma produção em série, tá? Não é uma produção. Então, estou falando aqui para pessoas assim. A questão de como chegar a cliente lojista pode ser venda direta, você mesmo fazer a representação ou procurar representantes para o seu produto. E eu acredito que para isso você vai ter que investir um pouquinho em marketing, vai ter que buscar bons representantes, avaliar os representantes, avaliar as cartelas de clientes que eles têm, os volumes de pedidos dele, porque aí já te dá um pulo do gato para você já saber o que você vai enfrentar na hora de produzir esse catálogo que você elaborou. E quanto ao e-commerce, é um bom negócio para alguns? Sim, excelente negócio, mas para outros, para a confecção eu não vejo um grande negócio não, tá? Muitas das vezes eu vejo muita gente sonhar com isso, achar que vai crescer isso, e muitas das vezes eu vejo as pessoas pararem, tá? Eu penso, vou colocar no Facebook, eu vou colocar... Alguns acertam porque tem os contatos mais ou menos, o público dele tem que se olhar tudo isso, tá ok? Um abraço para você e espero ter te respondido, foi o melhor que eu pude fazer aqui, tá ok? Um abraço, tchau!